Olá pessoal, tudo bem? Essa semana então a gente vai continuar estudando os números decimais e eu fiz aqui um esqueminha para a gente aprofundar esses estudos, iniciando primeiramente vendo um pouquinho daquilo que nós falamos na última aula. Eu coloquei aqui três números decimais, aonde eu coloco de cor azul a parte inteira do número, que está sempre no lado esquerdo da vírgula, né? E do lado direito nós temos a parte decimal. Lembrando que nós precisamos saber que na parte inteira, neste caso, eu tenho 2 unidades e 3 décimos. Isso são as ordens do número, né? Porque eu coloco o número decimal também num quadro de ordens, né? E cada algarismo tem a sua ordem. Já neste outro número, que a gente tem 18 inteiros, né? E 25 centésimos. Lembra que aqui se parece muito com o dinheiro, né? Que nós usamos no nosso sistema monetário. Nós temos, então, se fosse dinheiro, teríamos R$ 18,25. Olha a relação que existe entre como nós lemos, no caso, em forma de dinheiro, comparando com a leitura, levando em consideração a ordem dos algarismos. Então, olha só, a gente vai ler 18 inteiros e 25 centésimos. Olha a semelhança entre centésimos e centavos. Isso é importante, porque no momento que tu consegue perceber essa relação, tu facilita o teu entendimento, certo? Já no outro, eu tenho 138 inteiros e 7 milésimos, certo? Olha só, lembra sempre que na parte inteira, por exemplo, aqui, eu tenho 8 unidades, 3 dezenas e uma centena. Já na parte decimal, eu tenho 0 décimos, 0 centésimos e 7 milésimos. Por isso que eu leio 138 inteiros e 7 milésimos. Então, saber as ordens de um número é fundamental para a sua leitura, certo? Neste caso, eu tenho 18 inteiros, ou seja, na parte inteira eu tenho 8 unidades, uma dezena. Na parte decimal eu tenho 2 décimos e 5 centésimos. Então eu vou ler 18 inteiros e 25 centésimos. Já neste eu tenho 2 inteiros e 3 décimos. 2 inteiros é 2 unidades. 3 na parte decimal é 3 décimos, certo? Então, na aula anterior nós fizemos lá, e vocês podem observar, podem retomar inclusive o quadro de ordens aonde tu coloca cada algarismo na sua ordem, certo? Então, também podemos, a partir dessa leitura, representar esse número em forma de fração. Como nós vimos, a leitura que nós fizemos é 2 inteiros e 3 décimos. Olha só, 2 inteiros e 3 décimos, como já diz, décimos, quer dizer que o denominador da fração é 10. E em cima, no numerador, eu uso o número sem a vírgula, certo? Um detalhe importante é vocês também entenderem que numa fração nós não colocamos número com vírgula, nem no numerador e nem no denominador. Não podemos usar número com vírgula. Por isso que eu tive que retirá-la. Então, 23 décimos é igual a 2,3. Ou seja, se tu fizer, primeiramente, sem precisar fazer o cálculo na mão, pega a calculadora e faz 23 dividido por 10. Faz essa experiência e vê quanto vai dar. 18 inteiros e 25 centésimos. Gente, olha os centésimos que eu estou falando. No denominador vai 100, porque é centésimos. E no numerador, tu retira a vírgula, porque tu não pode utilizar vírgula, fica 1825 centésimos. Já nessa outra situação,
a gente tem 138 inteiros e 7 milésimos. Olha só, milésimos no denominador é 1000. Então, eu tenho, em cima no numerador, eu tenho 138.007 dividido por 1000, certo? Então, aqui nós temos um número na sua forma decimal e aqui em forma de fração ou na forma de razão, certo? Por isso que dizemos que o número decimal e racional, existe essa duas maneiras de nós nos referirmos a esses números, porque nós conseguimos colocar um número decimal em forma de fração. Aqui aparece então como se escreve por extenso, exatamente como nós já havíamos falado nas situações aqui em cima, né? 2 inteiros e 3 décimos, 18 inteiros e 25 centésimos, 138 inteiros e 7 milésimos, ok? Muito bem. Agora, se a gente for observar, nós temos aqui as operações com números decimais. Na adição e na subtração, quais são os cuidados que eu tenho que considerar sempre? Na adição, eu vou sempre armar a conta colocando vírgula embaixo de vírgula, isso é obrigatório, e também preciso cuidar que na parte decimal, milésimos devem ficar embaixo de milésimos, décimos embaixo de décimos, centésimos embaixo de centésimos, décimos embaixo de décimos, vírgula embaixo de vírgula, como já falamos. Na parte inteira é unidade embaixo de unidade e dezena embaixo de dezena. Eles devem estar alinhados, bem organizados para poder fazer a soma. Vocês observem que neste caso eu coloquei primeiramente o 1,25. Logo em seguida eu coloquei o 7,374. Observa que quando eu coloquei o 7,374, eu cuidei para que a vírgula fique embaixo de vírgula, décimos embaixo do décimo, centésimo embaixo do centésimo, e o milésimo eu completei o número de cima com um zero. Eu completei a casa. Isso não é obrigatório, porque a gente sabe que na soma o zero é um elemento neutro. Então, 4 mais 0 vai ser 4, não vai ter diferença. Então, isso aqui é optativo. Na adição, certo? Na adição eu não preciso completar com zeros, certo? Isso é livre, tu faz se quiser. Logo em seguida a gente colocou o 23,1. Olha só, qual é os cuidados que eu tive. Vírgula embaixo de vírgula, o 3 é unidade, fica embaixo das unidades, e o 2 é dezena. Na parte decimal, eu tenho o 1. O 1 é décimo, então ele tem que ficar embaixo do 3 e do 2, bem alinhado. E completei com 0 as outras ordens. Depois eu faço a soma normalmente. 4, 7 mais 5, 12 vai 1, 3 mais 2, 5 mais 1, 6, mais 1, 7, vírgula, mantém a vírgula embaixo das outras vírgulas. Depois soma a parte inteira, que vai dar 31. 31,724 é a soma. Observa que aqui, para vocês não terem dúvida, eu posso trocar essa ordem na hora de armar, até porque, lembra da propriedade que a ordem das parcelas não altera o resultado? Então, eu comecei colocando o 7,374 e, da mesma forma, eu coloquei os outros, né? Observando sempre parte inteira embaixo de parte inteira, vírgula embaixo de vírgula, décimos embaixo de décimos, centésimo embaixo de centésimos. Aqui eu optei em não colocar os zeros. Observa que na hora de somar nós obtemos o mesmo resultado, certo? Então fechamos a conta com o resultado total ali. Muito bem? Agora vamos ver o próximo exemplo. Neste aqui eu tenho 0,07, né, somado com mais dois valores. Observem que neste caso eu tenho 5 inteiros, é um número natural. Mas lembra que eu falei que 5 é igual a 5,0?
Então, o que quer dizer isso aqui para ti? Se tu precisar usar vírgula, tu sabe que 5 e 5,0 é a mesma coisa. Então, na hora de armar a conta, eu levei em consideração isso. Peguei primeiro o 134,5, logo abaixo eu botei o 0,07. Olha o cuidado que eu tive. O zero fica embaixo da unidade, que é o 4. A vírgula embaixo da vírgula. Esse zero é décimos, vai ficar embaixo do 5. E o 7 fica aqui porque ele é centésimo. O número de cima não tem centésimos. Tu pode botar zero se tu quiser, ok? Já o 5, observa que ele é inteiro, ou seja, se eu pensar na vírgula, como eu falei aqui, a vírgula está logo aqui ao lado. Portanto, o 5 é 5 unidades. Eu preciso colocar aqui, na parte inteira, embaixo do 4, alinhado com o 4. A vírgula eu não preciso colocar, mas ela está aqui, exatamente embaixo das outras. Depois é só somar. Observa que aqui ficou, por causa dessa marca d'água, ficou 139,57. Já nesse outro exemplo, eu troquei a ordem das parcelas. Eu fiz isso para te observar que a troca da ordem das parcelas não vai alterar o resultado. E o cuidado que eu tive novamente foi manter vírgula embaixo de vírgula e parte inteira, unidade embaixo de unidade, e para o mesmo eu cuidei na parte decimal. Observa que os resultados encontrados foram iguais. Na subtração, nós temos aqui 8,38 menos 5,125. Gente, neste caso, eu vou botar 8,38 menos 5,125. Observa que é uma subtração. Então, eu coloquei no balãozinho aqui, para te não esquecer que quando a gente faz contas de menos, nós precisamos completar os algarismos que faltam com zero, obrigatoriamente. Porque na hora de fazer a diminuição, eu vou precisar, às vezes, pedir emprestado do algarismo ao lado para poder fazer essa subtração, certo? A maneira de armar é a mesma que nós usamos na adição, vírgula embaixo de vírgula, parte inteira embaixo de parte inteira, parte decimal embaixo de parte decimal. E completando com zero, pessoal. Então, 5, 0 menos 5, eu vou pedir emprestado, vai dar 10, menos 5 é 5. Ali ficou 7, 7 menos 2, 5. 3 menos 1, 2, vírgula embaixo da vírgula, e 8 menos 5, 3. 3,255 é o resultado da conta. Veja como é fácil. É só organizar a posição da vírgula e cada algarismo um embaixo do outro, certo? É muito parecido com os números naturais, só que aqui o detalhezinho da vírgula e o detalhezinho de colocar um algarismo embaixo do outro, certo? Aqui, gente, eu tenho o 12. O 12 é um número inteiro. Se a gente for considerar, assim como o 5, a gente diz que 5,0 é igual, o 12 é a mesma coisa. Então, 12 e 12,0 é a mesma coisa. Neste caso, eu usei a vírgula para organizar a conta na hora de armar. Então, eu botei o 12, a vírgula, e em seguida eu fiz menos o número 5,174. Cuidei para botar o 5 embaixo da unidade, vírgula embaixo da vírgula, e o 174. E percebi que eu precisava completar com zeros para poder fazer a conta de menos. Fazendo a conta de menos, então, eu cheguei a 6,826. Beleza, pessoal? Então, é o seguinte, nós vamos agora fazer alguns exercícios e espero que vocês consigam fazer tudo com bastante tranquilidade, mas cuidado, muita dedicação, muito capricho,